de sonda vesical de alívio e demora e também a sonda nasogástrica. Sonda vesical é a introdução de uma sonda ou um catéter na bexiga, que pode ser realizada através da uretra e tem por finalidade isso mesmo, remover aquela urina. Tem duas figuras aqui, que uma é os tipos de sondas e a sonda quando é introduzida e ela fica dentro da bexiga. Suas principais indicações são esvaziar a bexiga em paciente que tem retenção urinária, aquele paciente está com dificuldade de urinar e não consegue, aí tem que introduzir uma sonda vesical. Em preparo cirúrgico e também pós-cirúrgico. Para monitorar também o débito urinário daquele paciente que está inconsciente. Então, essas são as indicações para o uso dessa sonda, tá bom? Percebemos que temos uns tipos de sonda de alívio e sonda de demora. A sonda de alívio se chama Neraton e a sonda de demora se chama sonda Foley. A sonda de alívio já diz, é aquele paciente que está com uma dificuldade de urinar, não consegue, e como é só para aliviar, o médico prescreve, o enfermeiro realiza e depois é retirado. Já a sonda de demora já vai ficar mais tempo com aquela sonda. E quando o médico prescreve essa sonda vesical de demora, que é um sistema fechado de drenagem, e nessa sonda ela consiste de uma sonda ou um catéter, aqui ó, a sonda, um tubo de conexão, vocês estão vendo aí na figura, esse tubo de conexão, e também a bolsa coletora. Esses são os materiais de uma sonda vesical de demora, que pode ser esvaziada através da válvula. Cadê a válvula? Aqui. A válvula de drenagem. Tudo isso para a redução de risco de infecção. Aqui abre e fecha, viu? Quando está lotada, quando ela está bem cheia de urina, para fazer esse esvaziamento, eu só abro essa válvula e coloco uma paradeira que vai colher aquela urina. Depois eu fecho, tá bom? Depois eu fecho essa válvula. Essas são os materiais da sonda vesical de demora. Os materiais para eu realizar uma sonda vesical de demora, eu preciso de quais materiais? Um pacote de cateterismo, cuba redonda, gases, seringa de 10 ou 20 ml, pinça, ampola de água destilada, campo fenestrado, sonda vesical de Foley da numeração ou 12, 14 ou 16, solução antisséptica, bolsa coletora, que é o sistema fechado, esparadrapo, luvas esterilizadas e xilocaína, tá bom? Que é uma geleia. Aqui todos os meus materiais para eu realizar, ok? Isso mesmo. Para eu realizar essa sonda. Estão aqui alguns materiais, água destilada, as luvas de procedimento, a seringa, a lidocaína, antisséptico, micropóreo, esparadrapo, saco de lixo e as luvas estéreis. A técnica feminina e masculina
vou falar bem básico aqui. Coloco o meu paciente, se for feminino, em posição ginecológica, se for masculino, deitado, cobrir as partes e deixar só a parte genital. Na feminina eu irei abrir os meus materiais e aqui é um procedimento estéril, tá bom? Então eu não tenho que contaminar nada. Por isso que o auxiliar ou técnico de enfermagem ajuda o enfermeiro a realizar esse procedimento. Coloquei todos os meus materiais que eu já havia falado, quais são. Coloco no meu campo estéril, não contamino. Coloquei, irei fazer o que? A antisepsia, da região genital. Coloco as luvas, pego a pinça e faço a higienização. A higienização com antisséptico. A higienização ela deve ser de cima para baixo, ou seja, do clitóris até o ânus. Dessa forma, tá bom? No masculino é da mesma forma, mas eu pego o pênis e faço a antisepsia de cima para baixo. Pronto, realizei a asepsia. Irei agora, já estou com minhas luvas estéril. Irei pegar a sonda, coletar, colocar na região da uretra até dentro da bexiga, tá bom? Coloquei, depois eu pego a seringa com mais ou menos 15 a 20 ml de água destilada, introduzo e vai encher o balãozinho dentro, que a sonda já está dentro da bexiga, e eu introduzo essa água destilada para a sonda não sair quando esse paciente levantar, para fazer a fixação. Coloquei, já está a bolsa coletora conectada também, e já observo que já está fazendo a drenagem de urina. Então irei fazer, pegar o esparadrapo, colocar na coxa do paciente para fixar, para ela não ficar, digamos, quando o meu paciente ficar deambulando, não ficar em movimento a sonda. Então fixa com o esparadrapo na coxa desse paciente, tá bom? Basicamente isso. Se eu for lá na enfermaria colocar essa sonda, eu tenho que colocar o quê? Um biombo, para as outras pessoas para os outros pacientes não verem, tá bom? Tem que ter todos os cuidados necessários para esse paciente, porque é muito desconfortável, tá? Vamos lá na sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica é um tubo de polivinil que, quando prescrito pelo médico, deve ser tecnicamente introduzido desde as narinas até o estômago. Nós iremos ver mais na frente, tá bom? Sua finalidade está associada à maneira como ficará instalado no paciente. E sabemos que a sonda nasogástrica ela pode ser tanto aberta quanto fechada. Essa é um tipo de sonda nasogástrica, nessa figura que eu coloquei. E aqui é
O enfermeiro está medindo, que tem que medir do nariz até a orelha e vai até o estômago, até no apêndice tifoide. Calculei isso, pego um esparadrapo e coloco aqui na sonda. Porque quando eu for introduzir, eu já tenho marcado até que nível é. Então, por isso que é essencial colocar o esparadrapo, fazer essa medição. Na sonda nasogástrica aberta, eu faço todo esse processo, mas depois eu retiro. Por quê? Tipo, um paciente teve algum problema gástrico, ou seja, inalou alguma coisa, bebeu alguma coisa tóxica, eu vou fazer aquela lavagem. E aí eu tenho que ter uma bolsa coletora para retirar todo aquele líquido. Depois feito esse procedimento, eu retiro. Os materiais são bandeja contendo o quê? A sonda, né? Tem a numeração de 10, 12 até a 18 no adulto, tá bom? Esparadrapo, xilocaína, gaze, par de luva, seringa de 20 ml, estetoscópio, toalha de rosto. E aqui, caso a sonda nasogástrica seja aberta, adicione a extensão e a bolsa coletora, tá bom? A técnica é explicar o procedimento ao paciente, meus queridos alunos, nós devemos explicar ao paciente qual é aquele procedimento, tanto na sonda vesical de demora, que eu tenho que explicar aqui aonde vai ser introduzida aquela sonda, explicar todo o procedimento que ele vai ter, que nós iremos realizar, tá bom? Colocá-lo em posição fólia, tipo sentado, colocar a toalha sobre o pescoço, calço minhas luvas, abro a sonda, vou medir a sonda da asa do nariz até a orelha e depois até a ponta do apêndice tifoide. Fiz aquela medição, coloco o esparadrapo, depois pego a xilocaína, coloco até em 10 centímetros, depois eu vou introduzir, escolher uma das narinas e colocar essa sonda na narina que eu vou introduzir. E pedir para esse paciente flexionar o pescoço, aproximando de quê? Do tórax, para ver se ela vai entrando e pedindo para ele, tipo, deglutir. É um procedimento bem chato, que às vezes tem paciente que vomita. Passando essa sonda toda e chegando até o estômago, e chegou até o nível que eu tinha colocado o esparadrapo, pronto. Depois eu vou fazer o teste. O teste, pegar a ponta da sonda, vocês veem aí na figura, a mulher pegando a ponta da sonda, encaixar a seringa e aspirar. Se vier líquido, tá dentro do estômago. E pegar também o testoscópio, coloco o testoscópio e eu vou auscultar o borbulho ao introduzir a seringa com ar, viu? Sem nada, eu vou só introduzir a seringa com ar. Fiz isso e ouvi juntamente com o testoscópio, os borbulhos, pronto, está no local certo. E para eu ficar de certeza se está ou não está no estômago, eu peço para fazer um raio-x, para saber se está, aquela sonda está conectada no local certo, tá bom?
A lavagem intestinal. Vamos lá sobre lavagem intestinal. A lavagem intestinal é uma sonda retal que nós iremos introduzir no reto do paciente, ou seja, no ânus no paciente. E a finalidade dessa lavagem intestinal é eliminar ou evitar a distensão abdominal e flatulência. Flatulência é o quê? Isso mesmo, gases. Facilitar a eliminação de fezes, remover sangue nos casos de melena e preparar o paciente para a cirurgia, exames e tratamento do trato intestinal. Olha só, tem uma diferença de lavagem intestinal. O meu paciente tem que estar na posição simples, quando aquele paciente já está há vários dias sem ir ao banheiro, não faz a sua evacuações, o médico prescreve, né, glicerinado ou uma glicerina, e aqui é uma sonda, eu conecto neste soro, digamos assim, nesta solução, e eu vou pedir para o meu paciente ficar em posição simples, essa posição. Eu irei pegar a nádega do paciente, afastar, introduzir no reto do paciente e colocar toda essa solução dentro do reto, tá bom? E sempre ficar atrás, não ficar à frente, porque quando você introduzir pode vir uma lavagem, pode vir várias fezes, você vai levar um banho de fezes, tá bom? Então tem que ter esse cuidado. E a outra, o outro procedimento, eu pego um soro, coloco o equipo e introduzo no reto, no ânus do paciente, e aquele soro vai ficar pingando. Acabou, fecho o equipo e retiro. Aqui, gente, é uma lavagem intestinal, tá bom? É um processozinho que às vezes o técnico faz. Procedimento: orientar sempre o paciente, preparo do material: forro, vaselina ou xilocaína, papel higiênico, comadre, biombos, sonda retal, gases, equipe de soro, lavar as mãos e utilizar as luvas sempre, adaptar a sonda retal, a solução prescrita, colocar o paciente em posição simples, lubrificar aquela sonda 10 centímetros, afastar o glúteo e introduzir a sonda. No caso de lavagem intestinal, abrir o equipo, deixar escoar o líquido, fechar o equipo após o término, retirar a sonda e encaminhar o paciente ao banheiro ou colocar em uma comadre, tá bom? Sempre nessa lavagem, depois que eu terminei de fazer, eu peço pro paciente ficar pelo menos uns 5 minutinhos, mas às vezes ele não consegue, ele vai direto pro banheiro. Mas se ficar um pouquinho a mais, essa solução vai absorver melhor, tá bom? Sempre explicar para o paciente os procedimentos, tanto na sonda vesical de demora, quanto na sonda nasogástrica e quanto na lavagem intestinal. Todos os procedimentos a gente tem que comunicar ao paciente. Espero que vocês entenderam. Fica a dica, leia a apostila, tá bom? Porque aqui é só um resuminho para vocês entenderem, tá bom? Qualquer dúvida, nos procura. Beijo, tchau!